Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Nathalie, conhecida como missionária Nathalie, para outros como pastora. Bom, eu tenho um pequeno ministério de sã doutrina e também de dons espirituais relacionado a batalhas espirituais aqui no estado de Alagoas, que o Senhor me concedeu cuidar e zelar dessas vidas. Amém? Mas enfim, eu gostaria de falar com os meus amados irmãos sobre ligamento de alma, ou então enlace de alma. Alguns conhecem como enlace de alma, outros conhecem pelo nome ligamento de alma. O que é isso? Ligamento de alma nada mais é quando uma alma está presa a outra, como um tipo de aliança espiritual ou laço ou pacto. E isso, por incrível que pareça, acontece muito. Muitas pessoas estão com a alma delas entrelaçadas, uma à outra. Isso acontece entre duas pessoas, de ambos os sexos ou de sexo diferente, como, por exemplo, através de um relacionamento, seja entre um casal ou um relacionamento de amizade, né? Uma amizade ou um relacionamento de casal. Então, quando no espiritual, essas pessoas, elas fazem coisas no físico, no espiritual, a alma dela pode estar entrelaçada de outra pessoa, da qual ela teve muita convivência. Eu vou estar explicando para vocês aqui que realmente, de fato, isso existe e que talvez você esteja nessa situação. Talvez a tua alma está enlaçada, presa, né, em outra alma, que é, no caso, outra pessoa da qual você já teve convivência em algum momento da sua vida. Bom, eu vou estar falando aqui sobre as características, como identificar o que causa esse enlace de alma e como se desfazer disso, tá? Primeiro eu vou estar falando para vocês sobre o enlace da alma ou ligamento de alma entre um casal. Bom, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 7, na verdade. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 16, diz assim: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Então, os maiores casos, né, ou a maior quantidade de pessoas que têm um enlace de alma ou uma aliança com uma pessoa no espiritual é o fato da relação sexual. Então, a Bíblia declara que para se tornar uma só carne, não precisa de fato você se casar no cartório ou fazer um casamento no religioso. Basta você ter relação sexual. É o que está dizendo aqui na palavra. Então, a relação sexual faz com que a pessoa se torne uma só carne. E pasmem, não adianta, se você se casar no cartório ou no religioso e você não teve a conjunção carnal, então esse casamento não é efetivado, de fato. Então, aquela carne não se tornou uma só carne, porque faz com que a carne se torne só uma carne, ela é a relação sexual. Agora imagine uma pessoa que já teve vários parceiros na vida dela. Quantos enlaces de alma ela tem e que precisam ser quebrados que a pessoa nem sequer sabia? Pois é, agora você sabe disso. Bom, a própria palavra do Senhor está dizendo que aquele que se ajunta com a meretriz, ou seja, que se deita com ela, que se relaciona com uma mulher, uma meretriz, uma prostituta, seja o que for, ele se torna uma só carne
com ela, né? E os dois serão uma só carne. Por isso que tem tantas pessoas que elas tiveram uma vida de prostituição e aí depois de um tempo elas se casam, mas essa pessoa continua ainda tendo sonhos com parceiros, pessoas que passaram pela vida da pessoa, que a pessoa se relacionou. E muitas das vezes essas pessoas não conseguem ser felizes no casamento, no relacionamento, porque a alma delas está enlaçada com outra. Há um enlace de alma do passado por causa da brecha que foi dada, por causa daquilo que aconteceu na vida da pessoa, por causa de uma atitude. Pode ocorrer, sim, o enlace de alma, né? A pessoa pode estar ligada no espiritual a outra por esse motivo. Esse não é o único. Eu vou falar aqui que há vários motivos, né? Várias características para que ocorra um enlace de alma. Mas esse é o principal quando se trata de um relacionamento. Por isso que aqui no nosso ministério, quando chega alguém que deseja se casar com outra pessoa, é necessário que venhamos fazer uma oração apresentando a Deus, né, os parceiros que essa pessoa já teve, os relacionamentos anteriores, mesmo que não tenha sido um casamento, um noivado, mas só do fato da pessoa ter se relacionado de alguma forma com outra pessoa no passado, ou tendo intimidade sexual com essa pessoa, é necessário que seja feita uma oração de desligamento, para que essa pessoa seja desligada da alma daquela outra que passou, que foi do passado, que já não faz mais parte da vida dela. É necessário fazer a oração de desligamento. E pior, a maioria dos pastores e liderança que celebram casamento, eles não sabem disso. Eles simplesmente ignoram isso. E isso é muito importante, porque isso vai influenciar no relacionamento deles, no casamento deles, vai influenciar no futuro deles, na estrutura dessa família. É necessário fazer uma oração de desligamento dessa pessoa, que depois eu vou explicar para vocês, ensinar como é que faz essa oração, tá? De desligamento espiritual de parceiros anteriores que a pessoa teve. Bom, nós vemos também que pode ter um enlace de alma não só pela relação sexual, mas também por palavras. Pessoas que juram amor eterno para outra. Como, por exemplo, dizendo, nunca mais vou te deixar. Como, por exemplo, palavras de promessas, dizendo, você é meu, você é minha, né? São palavras que no espiritual, ela faz enlace de alma, né? Dizendo para a pessoa, você é a metade do meu coração, né? Ou palavras como dizendo, eu prometo que eu nunca vou te deixar. Eu juro que eu nunca vou te deixar. Tem palavras que no mundo espiritual, quando você fala ela, é como se você estivesse fazendo uma promessa. E essa promessa, né? Quando ela é lançada no mundo espiritual, ela pode sim transformar num enlace de alma. E você fica presa a uma pessoa pela alma, né? E depois não entende por quê. Você já passou tanto tempo da sua vida e você ainda... Tem pessoas que já passaram muitos anos e as pessoas têm sonhos como se já tivesse ainda um relacionamento com aquela pessoa. Sonha tendo relação com aquela pessoa, sonha com que está morando com aquela pessoa, que aquela pessoa faz parte da vida dela ainda. No físico não, mas no espiritual essa pessoa faz parte da vida dela, está enlaçada. É um enlace de alma. Isso realmente acontece no espiritual e isso é muito sério. Então pessoas podem sim fazer promessas uma para outra, promessa de que usando palavras que têm muito poder no mundo espiritual, como assim, eu nunca vou viver sem você, né? Você é tudo para mim, você é
tudo que eu tenho. Palavras no mundo espiritual que elas podem prender a alma de uma pessoa a outra. Como se fosse promessas que você promete para aquela pessoa que, de fato, né? Aquela pessoa é a sua cara metade, aquela pessoa é a sua vida, é o ar que você respira, né? As pessoas até são até exageradas, né? Ao falar disso, dizendo eu não consigo viver sem você, eu nunca vou viver sem você. Então as pessoas precisam tomar cuidado com o enlace de alma, porque elas podem ser enlaçadas através da relação sexual, através das palavras que elas lançam no mundo espiritual, dizendo eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar, se você morrer eu morro junto. Palavras como essas, que tem muito peso no mundo espiritual. Aí, passa um tempo, o relacionamento acaba, e aí a pessoa tenta um outro relacionamento, e aí não consegue ser feliz, ou muitas vezes se vê tendo sonhos, né, com aquela pessoa, como se aquela pessoa ainda tivesse muito presente na vida dela. E isso, com certeza, é um enlace de alma, e é necessário quebrar esses enlaces. Se você quer ter um relacionamento, um casamento feliz, é preciso que as alianças de alma sejam quebradas, né? Tem que ser feita uma oração de desligamento de alma. E não só entre casais, mas eu já vi enlace de alma também de amizade. Pessoas que têm amizades que não conseguem se desprender delas. Amizade, às vezes, que não nem é bom para você. Por exemplo, a pessoa, ela é crente e aí ela tem uma amizade com a pessoa que é ímpia e ela sabe que aquela amizade não é bom para ela, mas ela não consegue se desprender daquela pessoa. Ela não consegue deixar aquela amizade. Ela não consegue viver sem aquela pessoa. Essas são as características de um enlace de alma. É quando a pessoa sente um apego tão grande a ponto de não conseguir levar a vida dela à frente sem a presença daquela outra. É uma dependência que a pessoa sente, como se essa pessoa fosse parte dela, um pedaço do coração dela, um pedaço da alma dela. Isso serve também para casais. Você pode ver que tem muita gente que quando, né, se separa, tira até a própria vida, porque a pessoa sente que ela já morreu. É como se a vida dela acabasse, né, naquele momento, porque ela se sente presa à outra, uma dependência da outra, de que a pessoa não consegue levar a vida dela normal, seguir o caminho dela, sem que a outra esteja ali, né, com ela. Então, isso também a gente vê aqui um livro de 1 Salmos 18:1, na parte B, diz: a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Você pode ver aqui, né, em 1 Samuel, capítulo 18, fala que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Você vê que é mais do que uma amizade, é um laço. Quando uma alma, ela se liga à outra. Então, há enlace de alma, a ligação de alma, não só em relacionamento sexual ou um relacionamento entre casais, mas também quando há também um relacionamento de uma amizade, um laço de amizade muito forte, que a pessoa não consegue viver sem aquela pessoa. Esse enlace de alma ela pode ser feito através das palavras, através de promessas, dizendo a gente vai ser sempre amiga até o fim das nossas vidas, né? E aí faz juramento, bota o dedinho assim, dedo mindinho no outro, jurando que aquelas pessoas são amigas eternas. Imagine, você fala que aquela pessoa é seu amor eterno, é sua amizade eterna. Nós sabemos que esse tipo de relacionamento só serve aqui na Terra. Morreu, não tem mais tipo de relacionamento fora daqui. Nem no céu, nem no inferno, não tem. Então, uma pessoa jurar amor eterno, jurar amizade eterna,
ela está criando um enlace de alma com aquela pessoa, entende? Então, no espiritual, aquela pessoa está criando um laço de alma, atando a alma dela de outra pessoa, através das palavras, juntando o dedo na outra, né? Através de objetos, pessoas que pegam um cordão com 2 corações, né? Uma parte dá pro outro e o outro fica pro outro, né? Aquelas pulseirinhas de que uma vai ter o nome da outra, ali que aquelas pulseiras não podem, eles falam, a gente não pode nunca tirar essa pulseira do braço, vai passando anos e anos, aquela pessoa fica ali, guardando, chama as pulseirinhas da amizade, né? Que as pessoas ficam guardando como um pacto daquela amizade. Então, já vi também enlace de alma através até mesmo, através de uma tatuagem. Pessoa que faz a tatuagem, amigos, né? Casais, um faz a tatuagem do outro, com o rosto do outro. O homem faz a tatuagem com o nome da mulher, a mulher faz a tatuagem com o nome do homem. E amizades, eu também amizades também. Fazer tatuagem de amizade, né? Como se eles estivessem uma ligação muito forte. E esse enlace de alma é algo que pode atrapalhar muito a vida das pessoas. Muito. Porque, é claro, se você ama alguém, você quer viver a vida inteira aqui na Terra com essa pessoa. E se você tem uma amizade também, mas o mundo dá voltas. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, e aí vai passando o tempo, daqui a pouco as pessoas entram na sua vida, daqui a pouco elas saem, e aí a sua vida está enlaçada, a sua alma, com essas pessoas, e você não sabe o motivo, por que você vive sonhando com essa pessoa, por que muitas vezes a tua vida não tá indo para frente com relação à amizade, com relação a relacionamento, a casamento. Fica como tá faltando algo na sua vida, sabe? Como se você não fosse feliz com amizade nenhuma ou com relacionamento nenhum, porque você sente que metade de você já morreu ou então não está mais ali. É como se algo na tua vida faltasse. Nesses quesitos, tô falando de amizade e de relacionamentos. Então, eu sei porque eu tive uma experiência com isso, né? Quando eu era criança, eu tinha acho que uns 11, 12 anos, eu tinha uma amiga que a gente fez ali uma promessa uma pra outra, que todo mundo que perguntasse se a gente era parente, era pra gente falar que nós éramos irmãs. E, na verdade, nós éramos amigas, mas a gente falava na escola que nós éramos irmãs, porque nós fizemos um pequeno pacto, entre aspas, né? Eu furei o meu dedo na época, ela furou o dela, e a gente juntou um dedinho assim com a outra, e a gente jurou que nós, naquele momento, não seríamos mais amigas, mas irmãs de sangue. E isso nós falamos uma para outra. E aí passaram-se os anos, ela se mudou de cidade, depois eu não tive mais como ter contato com ela. E passaram-se muitos anos, e o Senhor sempre me mostrava em sonho essa pessoa, como se ela estivesse ainda na minha vida. E depois de muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com libertação, o Senhor me mostrou em sonho, dizendo que havia um enlace de alma na minha vida, um pacto que eu havia feito com uma amiga minha, um pacto de sangue. E aí eu não me lembrava, mas no sonho o Senhor me fez lembrar. E ele disse o nome dessa pessoa. E ele disse que eu tinha que quebrar esse pacto. Que por mais que eu tivesse entregado a minha vida para Cristo, esse pacto teria que ser quebrado no espiritual. E eu tive que fazer uma oração, pedindo perdão a Deus pela minha ignorância na época, por ter feito isso, e que eu me considerava totalmente desligada dessa pessoa, de que eu não era irmã dela de sangue, de que eu era somente uma amiga no passado, e que eu rejeitava isso, rejeitava esse pacto, eu fiz uma oração, e foi quebrado no espiritual. Então, irmãos, o ligamento de alma, enlace de alma, é algo que existe no mundo espiritual, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem ser felizes no casamento porque elas estão presas a outras do passado por causa do enlace. Só pensa que está presa a uma porque se casou. Mas a própria Bíblia fala que
se torna uma só carne só do fato de você ter relação sexual com outra pessoa. Imagine só, quantos enlaces de alma uma pessoa não tem, né? E aí é necessário fazer uma oração de desligamento. Eu vou ensinar para você como é que você faz essa oração de desligamento, tá? Você vai fazer uma oração verbalizando. Não é para fazer uma oração baixa, também não é para fazer gritando, como se estivesse falando uma oração. E você vai apresentar ao Senhor, seja um enlace de alma de alguém que você se relacionou no passado, sexualmente falando, ou alguém que você teve como uma amizade e que até hoje você não conseguiu superar, né? Ou você não consegue se desprender de alguma forma desta pessoa. Ou você sente que há um enlace entre você e ela, você tem essas características que eu falei, uma tatuagem ou uma coisa que liga esta pessoa. Então você vai fazer esta oração, dizendo ao Senhor que você não quer ter nenhum tipo de aliança espiritual com essa pessoa. Você tem que falar o nome da pessoa. Se for várias pessoas, você vai fazer várias vezes essa oração falando o nome de cada pessoa, que você rejeita todo tipo de aliança espiritual com essa pessoa que você teve no passado, através de uma relação sexual, através de uma amizade, através de uma palavra, alguma coisa que aconteceu no espiritual que trouxe esse enlace de alma com a pessoa. Você vai fazer essa oração dizendo: eu cancelo toda aliança que porventura eu tenha com a pessoa fulano de tal, você fala o nome da pessoa. Eu cancelo e rejeito toda aliança de alma que eu tenho com pessoa de tal. Eu não aceito essa aliança. Eu quebro agora este pacto. Eu desconecto a minha aliança da dela e eu desligo em nome de Jesus todo enlace de alma. Em nome de Jesus. Você que já teve vários parceiros no passado, que teve relação sexual com outras pessoas, você tem que fazer essa oração de desligamento. Você vai ver como a sua vida vai mudar no espiritual com relação a isso. Às vezes as pessoas têm uma vida toda amarrada e não sabem por quê. Porque pode ser enlace de alma. Isso é algo que no mundo espiritual existe. Eu tive essa experiência, né? E eu quero aqui deixar para vocês falando sobre este assunto. Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado a compreender de maneira assim, um pouco até reduzida, né? Porque eu não falei exatamente tudo, mas o básico de enlace de alma para você compreender que realmente existe e que talvez você esteja nessa situação e essa oração, ela com certeza vai quebrar, vai desmanchar, seja aliança, seja uma promessa, seja alma que está amarrada a outra, vai ser quebrado no nome de Jesus. Você tem que falar as palavras certas, com autoridade e sempre verbalizando, né? Porque os demônios têm que ouvir que você está falando para que no mundo espiritual isso venha a ser quebrado no nome de Jesus. Fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.